E aqui, gente, o povo fala, foi-se a glória, né? Foi-se a glória, acabou a cidade dourada, já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria os povos com furor, com praga incessante e com ira dominava as nações, agora é perseguido sem que alguém possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, e exclamam com júbilo. Até as falas se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Glória a Deus. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar do seu trono a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoecestes como nós, e foste semelhante a nós. E foi derribada no inferno a tua soberba. O soberbo, o fim dele é no inferno. Como o som dos alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus. Exaltarei seu trono no monte da congregação. Me assentarei da banda do lado do norte e subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem quis ser semelhante ao Altíssimo? Que era chamado, né? Nós sabemos que foi Lúcifer. Ele foi expulso ele foi expulso do céu. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te viram te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolação a sua cidade, e que os seus cativos não deixava ir soltos para as casas deles. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa, mas tu és lançado da sepultura como um renovo abominável, terrível, abominável, com uma veste de mortos atravessados à espada, com os que descem ao covil de pedras, com o corpo de morto e pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e matastes o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais. Infelizmente, os filhos têm morrido por causa da maldade dos pais, né? E porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos: desarraigai da Babilônia o nome, e os resíduos, e os filhos, e o neto, diz o Senhor. Reduzir-la-ei a possessão de corujas e lagoas de águas, e varrê-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. Está sendo uma profecia contra a Babilônia, tá? E o livramento de Israel. E está dizendo aqui, agora ele também, o Isaías, no capítulo 14 aqui, do 12 até o 14, está falando de Lúcifer. Antigamente, Satanás era um anjo chamado Lúcifer, anjo de luz, que, amando a sua própria beleza, caiu em orgulho e egocentrismo. A sua revolta manifesta-se em 5 afirmações que começam com eu, e são direcionadas direcionadas a Deus, conforme o verso 13 e 14, que está falando assim, olha, ele falou, né, eu estava lendo aqui, ó,
E tu dizias no teu coração: eu subirei aos céus e acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono. Ele queria ser, Satanás quis ser mais do que Deus, ele era chamado de Lúcifer. E no monte da congregação me assentarei da banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele não estava satisfeito com o lugar de honra que ele tinha no céu. Então ele foi expulso com a terça parte dos anjos do céu. Aqui está falando assim, com 5 declarações ele afirma que tomará o lugar de Deus, o Altíssimo. Mas os versículos 15 e 20 revelam que Deus tem a última palavra e como o Altíssimo dá 5 respostas. Não adianta a pessoa no mundo de hoje ficar pensando que é Deus. Não é, gente. Fica esses líderes aí de nações proibindo de ler Bíblia, matando as pessoas porque estão lendo a Bíblia, querendo que as pessoas se prostram diante deles. Eles vão morrer, eles morrem. Deus não morre. Deus não morre. E aqui está falando assim, olha, no versículo 15, do 15 até o 20 que está falando: e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava a sua cidade, e que seus cativos não deixava ir soltos para as casas deles. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Qualquer rei, qualquer governador estão mortos, morreram com honra, mas não reinaram para sempre. O único reino que permanece para sempre é o reino de Jesus. O reino do Senhor Jesus está sendo estabelecido na terra para sempre, até hoje. Até hoje, cada pessoa que confessa Jesus como Salvador está sendo estabelecido o reino. E Deus falou assim com ele, né? Ele estava zombando do Senhor, e aqui revela que Deus tem a última palavra, e como Altíssimo dá 5 respostas. 5. Satanás, você será lançado no inferno, contemplado, isto é, feito sobre um espetáculo, falado, escarnecido, zombado, lançado da sepultura como uma carcaça e deixado sozinho. A última palavra de Deus sobre Satanás ainda é aplicável para qualquer desafio que ele tenta levantar contra qualquer pessoa do povo de Deus. Ele não pode nos tocar, só se a gente der abertura. Satanás não pode tocar em nós. Somos servos do Deus Altíssimo, do Deus Altíssimo. E esse aqui é o capítulo 14 de Isaías, tá? E aí ainda continua agora, o Isaías ainda tem a profecia contra os assírios, também, que se levantaram contra Jerusalém, né? Ele está falando assim, agora é contra os assírios. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim será. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem pois vai invalidar? Eles estão querendo invalidar a Bíblia. Quem são eles? Quem? Se não quiser obedecer, não é obrigado, não. Mas também não tem isso de querer invalidar a palavra de Deus, não. Gente, não adianta. Não adianta. A Bíblia é o livro mais vendido e mais lido do mundo. Pode falar, mas quem manda é Deus. Nada foge do controle de Deus. Porque o Senhor dos Exércitos determinou quem pois vai invalidar, e a sua mão estendida está. Quem pode o fará voltar atrás?
Agora a profecia contra os filisteus. Os filisteus também perseguiram o povo de Deus, né, gente? Profecia contra os filisteus. No ano em que morreu o rei Acaz, o rei Acaz, todo mundo sabe claro que ele morreu, né? Houve este peso, porque o rei Acaz, ele dispensou a ajuda de Deus e quis a ajuda dos assírios. E no ano que morreu o rei Acaz, houve este peso. Não te alegres toda a Filistia, por ser quebrada a vara que te feria. Porque a Filistia estava alegre, porque a vara que feria os filisteus foi derrotada, né? E aí os primogênitos, não te alegres, filho, todos os filisteus, por ser quebrado a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente voadora. Essa serpente terá asas, então não se alegre. E os primogênitos dos povos serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros, mas farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos os teus resíduos, os teus restos. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filistia, estás toda derretida, porque do norte vem uma fumaça, e ninguém ficará solitário no tempo determinado. Que se responderá, pois, aos mensageiros do povo, que o Senhor fundou a Sião para que os opressores, os opressos do seu povo, nele encontrasse abrigo. E Deus fundou Sião. Sião para mim é o próprio Deus. Para mim é o próprio Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E assim, ele... E não tem jeito não. A Babilônia achou que estava poderosa, e aí Deus permitiu, por causa do pecado do povo de Israel, que se tornou idólatra. E depois aí aconteceu o fato da Babilônia, os israelitas ficaram presos 70 anos lá, e depois veio e foram libertos dos 70 anos cativo. Aí houve predição aqui no capítulo 13 até o 14, que predição da ruína, que a Babilônia foi arruinada, já foi, e o livramento do povo de Israel, eles foram livres. E aqui também há uma profecia contra os assírios, já se cumpriu também, e profecia contra os filisteus, que perseguiram ardentemente o povo de Deus, né? E aqui, gente, quando a Filistia, Filistia, quem nasceu na Filistia era chamado de filisteus. Os filisteus aparentemente ofereceram uma colisão militar contra a Assíria. Isaías havia advertido contra quaisquer alianças estrangeiras. No entanto, Deus usou a Assíria do norte para castigar a Filistia. Porque, na verdade, o rei Acaz, ele preferiu fazer aliança com o ser humano do que pedir a ajuda de Deus. Porque Deus queria que ele pedisse um sinal. A vara e a raiz do versículo 29, a vara e a raiz da cobra, basilisco, deixa eu só, cobra, tá? Põe aí debaixo aí, basilisco, cerca ela aí com parênteses e coloca cobra. A raiz e a vara da cobra refere-se a Salmaneser do 5, o monarca assírio. Ele era um monarca assírio, está na história, no livro de história, que recebia tributo de Israel, porque estava escravizando Israel, e por fim comandou o cerco inicial contra Samaria. Porque vocês lembram que quando Salomão morreu, Israel foi dividido em 2 reinos, reino do norte, reino do sul. Tá? A capital de Israel era Jerusalém, e a capital de Judá era
Samaria. E aqui está falando, né? E basilisco, serpente ardente, quer dizer, serpente venenosa, voadora, era Sargão II, o sucessor do Salmaneser. Tudo, então esse Sargão, ele era um monarca também, tá? E sucessor de Sargão foi sucessor de Salmaneser, que completou o cerco. E aí nós vamos continuar a história no capítulo 15. Me segue lá, eu sou Patrícia Regina Pô de Maio. Que Deus abençoe cada